Ei, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Resolvi aparecer por aqui hoje, fazer esse vídeo, para a gente discutir um pouco esse tema que é um tema tão delicado, né? Que é sobre a questão da passagem ao ato. Eu acho que sempre geram perguntas, sempre geram dúvidas, sempre geram angústias com relação a esse assunto. E eu achei legal tentar explicar melhor ou um pouco sobre esses conceitos, abrir esse espaço para a gente conversar, para a gente pensar junto, qual é essa diferença entre o acting out e a passagem ao ato, como que isso implica em cada um, né? Assim, e até mesmo na nossa prática, né? Eu tenho marcado isso, como é importante a gente pensar também o nosso lugar, como que a gente fica ao receber esse tipo de situação, esse tipo de caso, né? Então, eu achei válido a gente tirar um pouquinho desse tempo de hoje e tentar discutir, conversar e abrir um espaço aqui para debate mesmo, para escutar um pouco vocês, o que vocês têm a me dizer, o que vocês pensam sobre o assunto, dúvida, para a gente tentar elaborar esse assunto juntos. Para começar esse assunto, eu inicio já com uma pergunta polêmica, né, que não foi dirigida a mim, mas que foi dirigida a Miller. Eu estou utilizando como base aqui um texto que ele tem chamado Jacques Lacan, Observações sobre a passagem ao ato, né, porque o Lacan tem um texto sobre a passagem ao ato, e aí o Lacan faz algumas observações sobre o conceito. A gente consegue encontrar isso no Lacan também, no Seminário 10, A Angústia, que é um seminário assim, sensacional. Ele tem um capítulo que ele vai discutir sobre o acting out e sobre a passagem ao ato. Assim, vale muito a pena, né, esse seminário também. Assim, e mesmo ler esse capítulo, né, para pensar sobre o assunto. E aí a questão, né, que eu já trouxe, assim, que isso já é polêmico, a gente parar e pensar isso, porque isso é muito discutido hoje também, né, assim, como que a gente vai fazer para prevenir o suicídio, principalmente pensando que temos um mês, né, o mês de setembro, setembro amarelo aí, a gente discute muito e fala muito sobre isso, né, sobre as possibilidades de prevenção do suicídio. Então, o Miller, quando ele apresenta esse trabalho, né, assim, ele é questionado sobre isso. Uma das pessoas vai fazer uma intervenção porque o suicídio seria esse ato bem-sucedido. Se o ato, né, porque a gente vai estudar isso aqui, é algo que é imprevisível, né, a grande questão que surge para o Miller é isso. É possível a gente prevenir o suicídio pensando que o ato é algo imprevisível? Como que você vai prevenir o imprevisível, né? Como você vai barrar uma coisa que você não sabe quando que vai acontecer, não está claro quando isso vai acontecer. Então, para a gente começar, eu trago aqui a citação, né, a referência do Miller, o que o Miller disse, e aí a gente vai debatendo e eu vou tentando explicar melhor o que são esses conceitos, né, para a gente ver se isso fica um pouco mais claro. O Miller responde assim, né? Há ainda assim o suicídio é acting out. Então a gente vai ver aqui que existe o suicídio enquanto essa passagem ao ato, que seria esse suicídio bem sucedido, e o que ele chama de um suicídio falho. E aí o acting out pode se encaixar aqui como um suicídio falho, que seria talvez a tentativa de suicídio que não o fim não foi a morte, né? Às vezes a morte não aconteceu. Então, há ainda assim o suicídio acting out, que é apelo ao outro e que, digamos, salvo imperícia, é falho, né? Salvo porque, assim, por mais que a pessoa, às vezes, não tenha como objetivo final a morte, mas ela cometeu algo atentando contra a própria vida, ela pode errar esse cálculo, né? Mesmo que ela tenha tomado, às vezes, algum tipo de medicamento que não levaria a uma morte assim rapidamente, mas às vezes ela errou o cálculo, tomou uma dosagem maior, enfim, e isso pode ter, a morte pode ter acontecido. E o suicídio, que é a separação do outro. Então, a passagem ao ato, a gente vai ver que é um rompimento total com o outro. Não é um ato que você faz direcionado para o outro. Não que o outro não vá se afetar, não que o outro não vai sentir isso de alguma forma, né? E a gente não vai pensar esse ato posteriormente. Há aí uma orientação que é preciso levar em conta para avaliar o anúncio do suicídio e, na ocasião, adivinhá-lo, antecipá-lo precisamente no ponto em que desaparece certo tipo de anúncio. Então, olha que loucura. É como se a gente tivesse que prever, né, assim, para a gente prevenir, a gente vai ter que adivinhar
ou antecipar esse momento antes mesmo dele acontecer e antes mesmo do anúncio estar dito ali, porque não vai estar na cara, né? Assim, eu vou me matar hoje, né? Assim, então, é uma situação muito delicada. Então, é o que fazemos mais comumente na prática, que se trata talvez de estabelecer isso, né? Tentar antecipar esse momento, tentar perceber esse momento. Trata-se igualmente de reconhecer o suicídio a prevenir quando ele se anuncia. Então, olha só o que ele está trazendo. É mais a gente reconhecer o suicídio, a possibilidade dele, do que prevenir, né? Porque nem sempre a gente vai saber quando isso vai acontecer e vai conseguir prevenir. Deixa eu ler de novo aqui. Trata-se igualmente de reconhecer o suicídio a prevenir quando ele se anuncia como solução da dúvida. Ali onde, no entanto, ele não está de modo algum em primeiro plano. Nessa ocasião, é uma lição, por que não? De humildade como terapeuta, reconhecer que não podemos impedir. Eu acho assim fantástica essa passagem do Miller, né? Ele responder dessa maneira, porque eu acho que às vezes a gente é um pouco prepotente de achar que vai dar conta de tudo, que vai dar conta de impedir todas as situações. Eu não estou falando aqui que a gente vai ficar de braço cruzado, já que eu não posso fazer nada, ficarei de braços cruzados assistindo, ou como já escutei alunos comentando comigo, fulano foi no terapeuta que falou, quer pular da ponte, pula, então, né? Assim. Então a gente escuta, a gente sabe que às vezes tem práticas meio questionáveis por aí, e o que eu estou trazendo para vocês não é isso, né? Não é que vamos ficar de braços cruzados esperando isso acontecer, mas que a gente também tem que ser humilde o suficiente de admitir que existe um real que escapa, que a gente não vai dar conta desse real, a gente não vai dar conta de é, impedir tudo, segurar tudo e curar todo mundo e que nós não somos assim, né? A nossa prática não é a prática do milagre, né? Assim, vai vir aqui, eu vou milagrosamente te curar. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Por isso que eu acho importante tocar esse ponto, por isso que eu quis trazer a resposta do Miller para mostrar para vocês assim, é Miller que está dizendo isso, assim, não sou eu que estou dizendo. E aí, para isso ficar um pouco mais claro, para a gente tentar entender melhor, eu acho importante a gente conversar um pouco sobre esses conceitos, né? O que a gente quer dizer com acting out, qual que é a diferença do acting out para a passagem ao ato. Então, quando a gente está falando de acting out, para aquela atitude ali, a gente entender que foi um acting out, eu preciso de ter um outro, e é a partir desse outro que o sujeito vai agir. Não é uma atitude premeditada, planejada, né? Assim, porque enquanto um ato que você vai fazer ali, né? Isso não é algo que você pensa para fazer, você faz, né? É algo que acontece ali. É alguma atitude que você tem que simplesmente aconteceu ali, mas ela não aconteceu aleatoriamente, ela aconteceu como se fosse direcionada ao outro mesmo. Você precisa do outro ali, é como se você faz alguma coisa ali para mostrar mesmo para o outro, para testar o outro, para saber se o outro está ali te escutando, para tentar entender o que o outro, o que você representa para aquele outro ali também. Então é orientado para um outro de alguma maneira, né? Então o acting out ele se mostra na conduta do sujeito, há uma orientação para o outro e ele clama por interpretação, né? Então tá ali assim quase que em neon, né? Me interprete, escute o que eu estou falando, assim, preste atenção em mim, né? Nisso que eu estou fazendo aqui. O acting out, ele estaria numa orientação, numa ordem de evitação da angústia, como se fosse alguma coisa que a gente faz também para tentar evitar a angústia. E aí o exemplo que o Lacan traz, até no seminário 10 da angústia, que ele vai dizer assim, se para Dora, né, assim, no caso Dora lá do Freud, a bufetada do Sr. K que ela dá no Sr. K representa uma passagem, um ato, né, um ato que ela faz ali, o Lacan aponta que esse comportamento paradoxal da Dora na casa do Sr. K seria o acting out, porque essa relação que a Dora tem, né, com o Sr. K e a Sra. K, ela é bem confusa, assim, bem paradoxal. Então é como se acontecesse assim, né? A Dora ela vai dando corda, de alguma forma ela dá um pouco de corda, né, assim, pro Sr. K, ela faz um certo charme. Então Freud chega a pensar em muitos momentos que ela estaria interessada no Sr. K. E aí, quando o Sr. K dá a investida nela, é como se ela dá, dá uns passos para trás, assim, né? Ela se esquiva disso. Então, essa atitude paradoxal, né? E
Lacan vai apontar como acting out, que é como se a Dora estivesse ali meio que ela dá uma certa corda para ver o que o senhor K vai fazer, para ver qual é o posicionamento do senhor K, o que ele pensa dela, né? Assim, ela, de alguma forma, está apelando ali, está demandando o tempo todo esse outro, né? Então, é mais ou menos nesse sentido aqui o acting out. Quando o Miller fala nesse suicídio acting out, é como se ele estivesse falando assim, né? Tem uma pessoa muito angustiada, às vezes que ele não está dando mais conta daquela angústia e não está suportando mais viver naquela situação, então ela prefere morrer, assim. Ela acha que ela precisa fazer alguma coisa para ver se o outro sente a ausência dela, para ver o que, que o outro pensa disso. Ela vai fazer isso, essa tentativa, numa forma de afetar mesmo o outro, de atingir o outro, que é completamente diferente da passagem ao ato, quando não importa a opinião do outro. Assim, para mim já acabou, já é o fim. Então, independe para mim o que o outro vai achar, o que o outro vai sentir. Aqui tem esse apelo do outro, né? Será que o outro vai sentir a minha falta? Como que vai ser isso para o outro? Mas aí a gente precisa ter cuidado, é o que o Miller traz pra gente também, né? Até nessa citação que eu li no início para vocês. Porque mesmo que o objetivo final não seja a morte, assim, né? No fundo, não é morrer que eu quero, é, mas eu posso errar o cálculo e eu posso morrer de verdade. Pode não dar tempo de voltar atrás, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre com os ouvidos muito atentos, né? Essas coisas que a gente escuta, essas pessoas que estão muito angustiadas e que estão desanimadas ou que não estão sabendo lidar, às vezes, com uma negativa de uma outra pessoa. Então, é importante a gente estar atento a isso também. O acting out, então, ele tem como objetivo ser interpretado desse modo. Sua interpretação gera poucos efeitos. E isso é interessante da gente pensar também, porque ele tá ali como um apelo ao outro e tá a luzinha em neon ali, me interprete, me interprete, me interprete, mas ao mesmo tempo não gera muitos efeitos. Por quê? Porque a gente não consegue se apropriar de fato do real. E o real é isso que resta ali, isso que vai fugir da interpretação, né? Então existe o impasse, porque embora ele se ofereça para interpretação, o que importa aqui é o que resta. Então a interpretação no act out não toca a questão em si, né? Assim, porque a questão ela está a nível do real. E o real passa para o significante através de uma mentira. E é isso que acontece com o acting out. Não se pode dizer o verdadeiro do real, né? Porque o real é isso que a gente não consegue dizer, né? Assim, é algo que nos escapa, mas que está ali, que também perturba, né? Assim, que é algo que as palavras não dão conta, né? Assim, por mais que a gente fale o que a gente sente, por mais que a gente fale que está angustiado, a gente não consegue descrever toda a nossa angústia, né? A gente não consegue colocar tudo em palavras. É, a psicanálise, né, trabalha muito com essa ideia de que às vezes com a palavra a gente consegue sair um pouco desse estado ali, né? A gente consegue abrir mão um pouco do gozo, disso que está ali no real, que a gente não está dando conta, e às vezes colocar de alguma forma aquilo através das palavras, né? Dar uma amenizada um pouco nessa angústia. Mas nem sempre vai ser suficiente, nem sempre a pessoa vai ter tempo disso, né? Nem sempre a pessoa, às vezes, já chega lá no consultório num estado tão tão pesado assim, né? Um nível de angústia tão grande que às vezes não dá tempo, né? Não dá tempo de você fazer um trabalho ali, às vezes a pessoa vai uma vez e não vai voltar mais, né? Então, são situações que acontecem também. E aí, pensando então no ato, né? O Miller, quando fala ali, né, há um suicídio acting out e há o suicídio enquanto essa passagem é um ato. Então, a gente já vê aqui que dá para fazer essa distinção entre a tentativa de suicídio, ou isso que ele chamou de um suicídio acting out, e o suicídio bem-sucedido, né? Que suicídio bem-sucedido, então, seria essa passagem ao ato, quando o ato de fato acontece. E aí, o que a gente vai ver da diferença é que se um tem esse apelo ao outro, na passagem ao ato não há um interesse nenhum por esse outro, né? Assim, eu não quero saber o que o outro pensa, eu não quero fazer isso para atingir o outro, não tem uma relação com o outro, como se tivesse um rompimento mesmo nessa relação com o outro.
quando a gente fala em ato, né, assim, o ato verdadeiro, para a gente falar que é um ato, verdadeiramente um ato, ele comporta uma ultrapassagem. A gente precisa ultrapassar, ou seja, uma lei, um código, um conjunto de símbolos. É dessa ultrapassagem que vai surgir um novo sentido. Então, após a passagem ao ato acontecer, a gente pode pensar sobre ela e tentar dar algum sentido para ela, assim. Mas enquanto ela está acontecendo, a pessoa que está ali fazendo o ato, ela não está pensando sobre aquilo, né? Não tem um sentido naquilo ali, né? Tem algo que é fora do sentido, que é desse real aí, a gente não consegue colocar em palavras. Então eu trouxe aqui uma citação do Miller também para a gente ler juntos aqui e pensar, né? Que ele fala um pouco sobre isso. Ó. Todo ato, no sentido de Lacan, é assim, digamos, todo ato verdadeiro, no sentido de Lacan, é assim, digamos, um suicídio do sujeito. Podemos colocar entre aspas para indicar que ele pode renascer disso, mas renasce diferente. É isso que constitui propriamente o ato. O sujeito não é mais o mesmo antes e depois. Então, com o ato, né, à medida que eu faço um ato ali, eu não vou ser mais o mesmo depois disso. Então, o suicídio do jeito que ele está falando aqui, não é nem o suicídio de verdade, assim, né? A morte real ali. Mas a morte daquele sujeito que cometeu um ato, que após o ato você se torna uma outra pessoa, porque tem essa transgressão aí, tem essa ultrapassagem, né? Muda o sentido, você se torna uma outra pessoa depois disso. É isso que constitui propriamente um ato. O sujeito não é mais o mesmo antes e depois. É o que justifica o termo mutação. E aqui o leva ao extremo, até o termo suicídio. Talvez isso se acomode melhor em suas orelhas se eu disser que todo ato verdadeiro, todo ato que não é só agitação, movimento, descarga motora, todo ato verdadeiro, todo ato que marca, que conta, é transgressão. É transgressão no sentido dessa ultrapassagem, né? Isso que a gente acabou de falar, que o ato verdadeiro comporta essa ultrapassagem, seja da lei, do código, de um conjunto de símbolos, né? Eu acho muito legal isso que ele traz, né? A gente pensar o ato enquanto uma transgressão, porque é um sair da ordem, um sair da norma, um sair da lei, né? Isso eu acho muito interessante da gente pensar. Então, falando agora da passagem ao ato, né? Assim, o que seria então a passagem ao ato, que eu já estou anunciando aqui para vocês, né, o tempo todo. Quando a gente está falando da passagem ao ato, então, o Lacan, ele aproxima também a passagem ao ato, a passagem da cena para o mundo, do sujeito. É a constituição do sujeito também, né? Assim, ele se aproxima disso, da passagem ao ato. E aí, o que ele vai dizer para a gente? Assim, primeiro, vamos pensar aqui, o bebezinho nasceu, né? Assim, aquela criancinha que nasceu ali, ela é um sujeito, é esse sujeito que não está barrado ali ainda. Na verdade, a criancinha que nasceu ainda não é um sujeito, né? Ela vai se constituir enquanto sujeito. Naquele momento ali, o que existe é esse sujeito aqui, que é a função do significante, assim, é tudo que a família, os pais depositam naquela criança, desejam que aquela criança quando eu estava grávida, eu desejava que minha filha seja de determinada forma, que ia nascer em determinado momento, e aí ela me deu um susto e nasceu antes. Então a gente faz 1000 planos e deposita em números significantes nos nossos filhos, né? O que a gente espera deles, o que a gente gostaria deles, coisas que são nossas que a gente deposita nas crianças também. Então, a princípio, esse pequeno serzinho que está ali, ele não é por ele mesmo, né? Ele é falado pela gente. Então, ele é aquilo que está se constituindo ali em função do significante, e é o outro, esse grande outro aí, no caso, a mãe, o pai, a cultura, né? Tudo isso que a gente vive, que faz com que a gente idealize, né, nesse pequeno ser. Então, esse outro, esse grande outro, idealizou, imaginou, sonhou, nomeou, né? Se a gente dá um nome, muitas vezes antes de nascer, algumas pessoas às vezes nem querem dar um nome antes. Tem gente que fala, eu quero ver a cara da criança primeiro para nomear depois. Mas a maioria das pessoas já vai nomeando, mesmo que não tenha um nome definido. Você já imagina e idealiza muitas coisas para aquele bebê antes mesmo dele vir ao mundo, né? Assim, a gente cria expectativas, muitas expectativas. Então, com a entrada da significação fálica, quando que a significação fálica ela vai entrar? A partir da castração, né? Então a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, aí vai passar lá pelo
complexo de Édipo, e aí a gente tem essa entrada da significação fálica que vem junto com essa entrada na linguagem também. Então esse sujeito, ele se torna um sujeito barrado, ele se constituiu agora como sujeito, né? Ele tem um corpo e ele tem uma subjetividade, aí agora ele fala por ele mesmo, ele não só é um sujeito que é falado pelos outros, né? Ele não é só mais aquilo que todo mundo idealizou para ele, mas agora ele também tem as próprias vontades, os próprios interesses. E é barrado porque há sempre algo que falta, né? Não é um sujeito, ele não é completo, não vai chegar um momento que a gente vai estar completo. A gente tem ilusões que se completa em alguns momentos, né? Às vezes a gente acha que vai estar no relacionamento e esse relacionamento vai nos completar, a gente acha que vai ter um filho e esse filho vai nos completar, e no final das contas tem sempre um buraco aí, tem sempre um furo que a gente precisa aprender a lidar com ele de alguma maneira. Então, ao mesmo tempo, né, que esse sujeito se torna barrado, que entra a castração, a significação fálica, esse grande outro aí, ele também se torna inconsistente, ele deixa de ser uma garantia, e a gente passa a perceber, o sujeito passa a perceber também que falta algo a esse grande outro, né? Ele também é furado. E aí, dessa operação da relação do sujeito com esse grande outro, sobra um resto. Esse resto é o que o Lacan chamou de pequeno a, né? Esse pequeno a, então se constitui como um resto a partir dessa relação do sujeito com o grande outro. O que acontece aqui na passagem ao ato? Esse sujeito ele vai se identificar absolutamente com o objeto A, com esse resto dessa relação com o grande outro. E aí a gente vai ter uma situação aqui que é muito delicada, né? Então o sujeito ele vai sair de cena, não tem sujeito, aqui é o suicídio mesmo do sujeito, antes da gente falar da morte em si, né? É esse suicídio aí do sujeito, é, com a certeza da identificação objeto A. Então, aqui tem essa outra característica. O acting out ele é rodeado também pela dúvida, né? Assim, o que o outro pensa de mim? Então, eu vou fazer isso. Será que se eu não existisse, o outro sentiria minha falta? Como que o outro ia agir se eu não estivesse aqui? Aqui tem a certeza da identificação com esse objeto A, que eu sou um resto, sabe? Que eu sou esse objeto, que eu não sou nada, que é uma coisa muito insuportável também a gente pensar isso. Quando Freud trabalha a questão lá no luto e na melancolia, deixa eu tirar aqui para vocês verem, né, o que eu escrevi também. Mas quando o Freud trabalha lá no luto e na melancolia, e ele fala da melancolia, ele fala que na melancolia, ao contrário do luto, né, que você perdeu um objeto e você sofre muito com a perda desse objeto, a melancolia, você perdeu algo, você não sabe bem o que você perdeu e você sente muito a falta disso, só que há uma identificação com o objeto perdido. Então é como eu me torno objeto, né? Isso que o Lacan está falando aqui, essa identificação absoluta com o objeto. Então é como se eu tivesse perdido uma parte de mim mesma. Imagina você perder um pedaço de você. Se eu sou objeto e eu perdi o objeto, eu me perdi. E aí você fica num lugar assim de muito insuportável, né? Assim, é muito angustiante estar nesse lugar. Por isso que é tão perigoso a gente pensar uma pessoa que está nesse estado aí, dessa identificação absoluta com esse lugar, desse objeto aí, desse resto disso que sobrou da relação com o outro, e que acaba rompendo mesmo com essa relação com o outro. Então você chega aqui nessa situação, você não quer mais saber de nada. Então há um não querer saber mais de nada, não me importa mais o outro, eu não quero saber do outro. E por isso eu não tenho necessidade nenhuma de espectador. E aí o Miller diz assim, ó, é ele morto quem olha os outros e lhes dirige sua questão e lhes faz sentir o porquê de seu olhar. Então, as pessoas que ficam vão sentir aquilo, né? E vão depois tentar dar uma interpretação, um sentido, tentar entender aquilo que aconteceu. Mas o sujeito que está ali, que morreu, né? Que se identificou com aquele objeto, antes mesmo de fazer a passagem ao ato, né? Antes mesmo de cometer o suicídio, tem uma rejeição da cena total, da cena imaginária, a cena do grande outro, uma rejeição de um apelo ao outro. Então, por isso que é tão perigoso, porque não há quem segure, sabe? Ah, mas você vai fazer isso e seu pai, sua mãe, seu namorado e sua namorada. Não importa, sabe? Porque para a pessoa isso não importa mais. Sim, há uma separação disso. Então, na passagem ao ato, há um abandono dos equívocos do pensamento e a essência do ato é a certeza. Então, isso daqui também é uma coisa que torna muito mais delicado, né, essa situação. A gente precisa estar muito mais atento a essa situação. O ato, ele é de fato um não direcionado ao outro, né? Ele eu não quero mesmo saber do outro aqui.
não importa o que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir, isso não me afeta, né? Assim, eu já tô tão afetado por outras coisas, né? Assim, sentindo às vezes um sofrimento, uma angústia aí que não importa esse outro. O exemplo que o Lacan traz no seminário 10 da passagem ao ato é justamente a bufetada da Dora. Quando a Dora está caminhando com o Sr. K próximo ao lago, o Sr. K diz: minha mulher não representa, não é nada para mim, né? Não representa nada para mim, não é nada para mim. E a Dora dá uma bufetada nele, né? Assim, ela não estava nem aí. Ela não fez isso para chamar a atenção do Sr. K, ela não planejou fazer isso, é uma coisa que aconteceu ali, né? E aí a gente pode pensar também, né, o ato sobre duas perspectivas. A gente tem o ato analítico. E o que vai ser o ato analítico, né? A gente pode pensar no ato falho, onde o inconsciente emerge na fala. O ato falho não é uma coisa também premeditada, pelo contrário, né? Eu não planejo fazer um ato falho, o ato falho acontece. Então o inconsciente vai emergir de alguma forma na fala, no corpo e vai se deslocar no ato. E o suicídio, que é um ato limite aí, que o Lacan considera o único ato bem sucedido. Nesse sentido de que tem a morte mesmo ali do sujeito, antes mesmo, né, de praticar o suicídio, e tem essa separação completa do outro. Então tem uma separação do reconhecimento. Eu não estou fazendo isso para ser reconhecido, eu não estou fazendo isso para entender o que o outro pensa de mim, o que o outro acha de mim. Isso é completamente diferente disso, né? Foge disso totalmente. Mais uma citação aí do Miller que eu trouxe para vocês, ó, um ato que o é de fato, não é, portanto, agitação, reflexo, descarga motora. Um ato é sempre uma passagem, sempre um franqueamento. Só existe ato no franqueamento de um limite significante. Eu até coloquei aqui transpor os limites, franqueamento nesse sentido. A gente vai transpor esse limite significante, né? Assim, a gente entra num campo de um sem sentido, a gente se aproxima desse real, a gente ultrapassa a linguagem aí, né? Mas o ato ele não está totalmente fora da linguagem, né? A gente pode interpretá-lo também, né? Ele é possível que a gente pense sobre ele também, né? O ato ele é sem depois, ele é em si, né? Então ele não no sentido assim de que não há um reconhecimento de um outro, uma preocupação com o outro. Eu não vou fazer pensando no que o outro vai pensar disso depois, mas é simplesmente aquilo ali, né? É ele em si naquele momento, o ato naquele momento. O depois desaparece, o surge após o ato, vai ser sempre uma outra coisa, que é o que a gente leu também do Miller falando, né? Assim, um novo sentido surge ali depois do ato, né? Depois que o ato aconteceu, um outro sentido vai ser dado. Por exemplo, pensando no ato analítico, por exemplo, né? O analista ele faz um ato ali que vai ter implicação naquele paciente, que depois vai ser o paciente vai interpretar de alguma maneira, ou aquilo vai ter efeitos ali no atendimento que você está realizando, né? Então, alguma coisa vai acontecer a partir do ato. Ele não é premeditado, né? O analista ele não vai pensar, vou fazer tal ato com aquele paciente naquele dia, não. Ele vai acontecer, né, durante a sessão ele pode acontecer. Então, o ato ele é recuperado pela significação posterior dele. Então, posteriormente, a gente vai dar uma significação para aquele ato, né? Mas no momento que ele está acontecendo, ele ultrapassa esse limite significante. E aí, nesse sentido, o Miller coloca nesse texto aí, né? O Lacan também trabalha essa ideia de que o ato verdadeiro ele é raro porque não é todo mundo que vai para as vias de fato aí, né, para o ato que seria bem sucedido aí, né, o suicídio. Não vai ser todo mundo que vai fazer isso. Se você olha os números das tentativas, elas são muito maiores do que o ato em si que aconteceu, mas obviamente isso não nos faz ficar tranquilos, né? Assim, não é uma situação que, não vou me preocupar com isso, porque essa pessoa também está falando, ela só está falando, significa que ela vai fazer de maneira nenhuma. Acho que a gente tem sempre que acolher isso, escutar e
tentar antecipar e prever, como o Miller diz, mas não tentar antecipar e prever no sentido que nós somos bons demais, somos deuses, ocupamos o maior lugar no universo, somos capazes de prevenir tudo, de impedir tudo, mas é tentar fazer algo com aquilo, né? Tentar dar a possibilidade da pessoa trazer aquela angústia, aquele sofrimento para a palavra, né? O Lacadê trabalha muito isso, assim, com adolescentes, né? Essa possibilidade como a linguagem ela é capaz de, às vezes, é, quase que resgatar, né? O indivíduo desses atos dessas condutas de risco, né? Esse é um termo que o Lacan trabalha muito também. O Le Breton, ele é um antropólogo também muito interessante, ele tem uns livros muito interessantes que falam sobre a conduta de risco, que está ali lado a lado com a pulsão de morte, né? Nós temos a pulsão de morte aqui fervilhando, algumas pessoas têm isso mais aflorado, né? Os jovens muitas vezes estão se colocando em risco mais, assim, testando seus limites o tempo todo. Só que o que o Lacan traz para a gente, não, o Miller falou aqui no início, é que pode, é, pensando que talvez essa conduta de risco tá no nível aí de um acting out, né? Às vezes a gente faz isso, algumas condutas arriscadas a nível de um acting out, direcionado ao outro, para testar o outro, para afrontar o outro, mas a gente pode errar o cálculo, pode morrer de verdade, isso pode dar errado, né? Assim, atingir um objetivo que não seria esse. Então a psicanálise ela traz essa possibilidade da palavra, né? Assim, para a gente tentar falar sobre isso, tentar colocar isso em palavras e tentar barrar um pouco esse gozo em excesso aí, que também é destruidor, que também é devastador, né? Para a gente conseguir ter outras possibilidades de satisfação que não sejam tão mortíferas. E eu abri aqui no começo falando disso, né? Assim, minha preocupação também com os profissionais, que às vezes escutam isso, escutam pessoas que perderam algum familiar por suicídio, ou às vezes já vivenciou uma situação de um paciente ter cometido suicídio ou uma tentativa de suicídio, e como vocês estão, né? Assim, como vocês estão com relação a isso, porque não é fácil lidar com essa situação. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado, né, para não achar que a gente é tão bom assim que a gente vai evitar tudo, mas não significa também que a gente vai ficar de braços cruzados e não pode pensar em nada, né? Assim, um cuidado nosso com a nossa prática também, né? Assim, de estudar, de ser ético, de ficar atentos e ainda assim, mesmo a gente fazendo tudo isso, tem coisas que nos escapam, tem coisas que a gente não vai dar conta, né? Assim, e a gente precisa também de estar com a análise em dia, a gente precisa de fazer supervisão para a gente também suportar tantas coisas difíceis que a gente atravessa e vivencia no nosso trabalho, né? Então, eu fiz esse vídeo mais para a gente abrir esse debate, abrir essa discussão. Queria ouvir vocês também, deixem comentários, para que a gente possa conversar e, de repente, estar fazendo outros momentos desse aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.